de adoração ao Senhor. Antes disso, eu queria trazer à nossa memória um versículo muito lindo. Lá em Isaías 64, 4 fala o seguinte: nem com os olhos se viu, nem com o ouvido se ouviu, nem com os ouvidos se aperceberam um Deus como o Senhor, um Deus como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. Quero só te contar uma ilustração muito rápida. Eu tenho alguns amigos, alguns pacientes que trabalham na CPTM, e durante o dia eles fazem pequeno reparo, mas os grandes reparos eles fazem na calada da noite. Depois que os trens param de funcionar, eles se estacionam nos pátios e eles fazem os grandes concertos. Ou seja, durante a manhãzinha, durante o dia todo, quando você pega o trem, o reparo já foi feito à noite. Você não viu, você não ouviu, mas foi feito. E assim com o nosso Deus, sabe, amado? Você não vê muitas vezes, você nem ouve Ele trabalhando, mas saiba de uma coisa, que Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Muitas vezes seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, mas saiba e tenha plena certeza que Deus, os céus estão trabalhando em seu favor. Assim como muitas vezes você também não vê o diabo trabalhando contra você, pode ter certeza, existe um Deus que está trabalhando em teu favor. Existe um Deus que durante a noite trabalha em teu favor. Existe um Deus que durante o dia trabalha em seu favor. Existe um Deus, como o Salmo fala, que nem pisca em seu favor. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus como o nosso Deus, que trabalha em nosso favor. Aleluia! Este é o teu Deus, creia nessa verdade. Neste momento, Deus está trabalhando em seu favor. Então eu vou te convidar agora para adorarmos a Deus, não para assistirmos a uma live, não para assistirmos a um culto. Eu estou te convidando para adorar, para cultuar a Deus nessa manhã, amém? Vamos orar e vamos adorar a este Deus que trabalha por você, que trabalha por mim. Este Deus é digno, amado. Glórias a Deus, Pai, no nome de Jesus. Nessa manhã nós queremos adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Nós queremos adorar a um Deus que trabalha em nosso favor, muito diferente do que aquilo que todo mundo pensa, muito diferente do que aquilo que as religiões falam, que você tem que fazer, que você tem que trabalhar para esse Deus. O nosso Deus é completamente diferente. Ele trabalha por aqueles que nele esperam, Ele trabalha por aqueles que têm fé neste Deus, porque a fé neste Deus faz com que Ele mova as montanhas em nosso favor. Senhor, nessa manhã nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. Nós queremos prestar tudo ao Senhor. Pai, te adoramos em o nome de Jesus Cristo, porque verdadeiramente não há Deus como o Senhor. Aleluia, aleluia. Adore a Deus, amado. Não assista, adore. Glória a Deus.
Por você, Ele nos amou primeiro. Desde o momento que eu e você entendamos isso, Ele é o único Deus. Se Ele vai fazer, você não está sozinho, você não é assim. Você é filho. Jesus, nós somos gratos pelo Teu amor, Deus. Nós somos gratos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade sobre as nossas vidas, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, Pai, tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado, Senhor, Pai, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nós somos gratos, Jesus, porque o Senhor é um Deus tão bom para nós, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso. Tu és misericordioso, Tu és bondoso, Tu és justo, Tu és amoroso, Tu és compreensivo, Tu és santo. Jesus, nós louvamos o Teu nome. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cavaleiro do Cavalo Branco. Nós, Senhor, Pai, queremos erguer um trono de glória a Ti, Jesus. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, Jesus. Nós louvamos o Teu nome.
és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Santo, Nós, o Senhor Pai, Santo. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Jesus. Glorificamos a casa de Ti. Desejo do meu coração. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem mudar, deixa esse lugar, Senhor. Sermos inundados com Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Cante isso. Nós provamos. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Deus, Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. sermos inundados Com Tua glória, Senhor. Vamos lá, começa a dizer, vamos provar. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é a Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade.
Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero sim. Nós queremos te amar, Jesus. Nós queremos te amar mais, Deus. Declarei isso a última vez. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Aleluia, aleluia. É maravilhoso demais, né? Cantar a palavra de Deus. Para mim, as canções mais lindas são aquelas que literalmente são a palavra de Deus. E este é um texto bíblico, amado. Este é o nosso Deus. O Deus que te ama loucamente, profundamente, apaixonadamente. Um Deus que morreu por você. Um Deus que trabalhou em teu favor na morte. Um Deus que limpou o seu pecado. Um Deus que justificou. O que você fez para merecer isso? Nada. Jesus trabalhou inteiramente, completamente em seu favor para te dar a vida eterna. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. Amém?
Aleluia. Amados, só queria enfatizar nesse final de semana, não, nesse sábado agora, próximo sábado, hoje é domingo, certo? Sábado agora nós teremos novamente o drive-thru aqui na igreja, certo? Das 2 horas da tarde às 6 horas da noite, certo? Das 14 às 18, nós estaremos aqui recebendo contribuições de alimentos, certo? Porque nós temos neste momento alguns irmãos que necessitam da sua contribuição alimentícia. Não se esqueça, Jesus mesmo falou, uma vez falou, dando um exemplo, falou que vai em paz para uma pessoa que está passando fome, isso é hipocrisia. Então nós temos que fazer a nossa parte, perfeito? Então traga o seu alimento, também traga as suas contribuições, que provavelmente o pastor Robson é certeza de estar aqui, talvez um dos outros pastores também possam estar, às vezes nós trabalhamos ainda nesse horário. Nós vamos estar orando, te abençoando, abençoando a sua vida financeira. Nós também estaremos orando por alguma outra causa que você quer que nós oremos. Nós estaremos te abençoando. Então, sábado agora, das 2 às 6 horas, um drive-thru aqui, perfeito? De alimentos. E também traga suas contribuições. Se tiver necessidade de oração, pode vir tranquilo. Tudo tranquilo, com álcool em gel, com máscara. Nós vamos fazer as coisas dentro da norma, amém? Então agora eu queria trazer um texto à luz a respeito das contribuições, amém? Tem um texto maravilhoso lá no primeiro livro de Reis, fala a respeito de um profeta chamado Elias. Para o povo judeu, amado, provavelmente Elias é o maior profeta. Olha que interessante. Moisés não era o maior profeta, não. Moisés foi o profeta que trouxe a lei, mas profeta mesmo de trazer palavras sobrenaturais, de trazer palavras ainda como se fosse um certo vidente, é Elias. Olha que interessante, vamos ler o texto de 1 Reis 17, só no primeiro versículo. Então Elias, o tesbita, morador de Gileade, disse a Acabe. Elias era o profeta, Tesbita era a cidade, Gileade era a região, é como se fosse uma cidade, um estado, perfeito? E Acabe era um rei mau, que não servia a Deus. Olha o que ele diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ou seja, Elias era um homem de Deus. Ele mesmo declarou: eu estou perante a face de Deus. Ou seja, eu ando com Deus, Deus anda comigo. Eu amo a Deus, Deus me ama, como o louvor cantou. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Amado, é muito interessante essa história. Elias era um profeta tão valoroso que até Tiago, o irmão carnal de Jesus, fez menção na carta dele. E Apocalipse ele volta. Olha que interessante. Você vê que Elias era um homem que trabalhou no passado, faz menção no presente e no futuro ele voltará. Porque em Apocalipse, uma das 2 grandes testemunhas lá, uma é Elias. Isso aí a maioria não tem dúvida. Olha que interessante, Elias, ele profetizou uma palavra, perfeito? Ele profetizou que não choveria. Naquela época, amado, isso era um castigo de Deus. Hoje nós, como IMUB, não cremos muito que, vamos supor, essa pandemia seja um castigo de Deus. Por quê? Porque é meio incoerente. O Deus que morreu por você, Jesus Cristo, agora ele vai mandar um castigo sobre nós. É meio incoerente. Nós acreditamos que sim, essa pandemia é um agir do maligno, certo? Não um castigo de Deus. É lógico que Deus permite aquilo que é necessário, mas não vem da parte de Deus, entendeu? Mas nesse dia veio isso da parte de Deus. Elias profetizou e não choveu durante 3 anos e meio em Israel. Ele não era um homem de Deus? Era. Mas olha aí, eu vou contar para você a história adiante para a gente ganhar tempo. Aí veio a seca, começou a acabar a água. Ou seja, Elias, que era um homem de Deus, ele sofreu também um pouco do dano daquilo que a nação estava sofrendo. Por quê? Porque acabou a água. Acabou a água e Deus falou: olha, vai ficar num lugar chamado Torrentes de Queribe, onde tinha águas, certo? E lá você vai beber água. Olha que interessante. Então entenda bem, amado. Não é porque você é homem ou mulher de Deus que você também não vai sofrer um pouco das mesmas coisas que o mundo sofre. Amado, entenda bem, ser de Deus não nos exime de passar por algumas dificuldades que o próprio mundo está passando. Quantos irmãos eu conheço que pegaram Covid?
eles não serviam a Deus? Lógico que servem a Deus. É aquilo que eu falei, esse texto. Assim como Elias também sofreu o dano da seca, amado, nós podemos sofrer algum dano. Você e eu podemos pegar Covid. O único problema é morrer. Vai morrer, a Bíblia fala que morrer por cristão não é perca, morrer por cristão é lucro. Então você e eu não estamos imunes àquilo que passa no mundo. Primeiro meu ensinamento. Segundo ensinamento, Elias, ele vai para esse lugar chamado Torrentes de Queribe, e lá só tinha água. E Deus falou: olha, eu vou ordenar aos corvos para que te levem de manhã pão e carne, e te levem no final da tarde pão e carne. Amado, isso eu acho uma das coisas mais fenomenais que existe da parte do nosso Deus. Deus, ele muda a natureza das coisas. Como assim, Vanderlei? Amado, o corvo, ele é um animal de rapina, um animal que come carniça, um animal que ele come tudo que ele puder ver. Inclusive, corvo, ele também ataca pessoas não muito grandes, mas ele ataca animais vivos para comê-los. Ou seja, olha o que o teu Deus é. No natural, o corvo nunca traria o pão e nunca traria a carne. Pelo contrário, ele comeria o pão, ele comeria a carne. Mas Deus é tão fabuloso, amado, que Deus, ele muda a natureza das coisas. O corvo que era para comer o pão e comer a carne, ao invés dele comer, ele trazia para Elias o pão e a carne. E o que eu quero te ensinar contigo? Qual que é a natureza desse tempo? Qual que é a natureza desse momento que nós estamos vivendo? Desemprego, falta, dificuldade, pobreza. Deus, ele pode mudar a natureza das coisas. Amado, nós sabemos de irmãos que neste momento de desemprego estão arrumando emprego. Nós sabemos de pessoas que nesse momento de desemprego estão prosperando. Amado, creia que Deus é o Deus que ele muda a natureza. Se ele mudou a natureza do corvo, de um animal carniceiro para um animal provedor, Deus, ele pode mudar a tua situação neste momento de crise. Ele pode transformar a situação de morte em vida. Ele pode transformar a situação de miséria em prosperidade. Ele pode transformar a situação de desemprego em emprego. E para finalizar, aí Elias acabou, lá a água secou. Olha como o homem estava sofrendo as consequências. E o corvo parou de vir. Deus falou: agora você vai para um lugar e lá uma mulher vai te servir. Chegando lá naquele lugar, ele chegou, se apresentou para a mulher, falou que ele era um homem de Deus e que ele queria uma comida. Aí sabe qual foi a resposta da mulher? Olha, Elias, eu só tenho aqui em casa, literalmente, completamente, um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo, um pãozinho para que eu e meu filho comamos e morramos. O que ela quis falar com isso? Nós vamos comer o final. Depois disso não tem absolutamente mais nada o que comer. Ou seja, se não aparecer nada, nós vamos morrer. Essa é a expressão dela. Mas olha o que é um homem de Deus. Esse é o princípio da vida e esse é o princípio do dízimo. Elias falou: você vai fazer isso sim, pode fazer essa comida sua, mas primeiro, olha que interessante, ele falou isso, mas primeiro faça a parte de Deus. Eu, como homem de Deus, a primeira coisa, você vai me dar o primeiro pedaço. Olha que interessante. Amado, quando nós entendemos que Deus é a primeira coisa na nossa vida, quando nós entendemos que Deus é a pessoa mais importante de nossas vidas, quando nós entendemos que Deus é primeiro de todas as coisas, sabe o que aconteceu depois disso? A Bíblia fala que a comida que tinha acabado, o azeite que tinha acabado, Deus foi tão sobrenatural que não faltou mais farinha, não faltou mais azeite. Podia faltar na panela de muitas pessoas, mas daquela mulher que entendeu que primeiro é para Deus, não faltou nunca mais. Esse é um princípio da vida e esse é um princípio do dízimo. A primeira parte pertence a Deus. Os 10% seu e meu pertence a Deus. Se você entender esse princípio e aplicá-lo em todas as áreas da sua vida, assim como aquela mulher que tinha uma situação difícil, tudo vai mudar em nome de Jesus. Primeiro, vamos sofrer muitas vezes o que o mundo está sofrendo. Você não é imune ainda. Segundo, Deus muda a natureza da situação para te abençoar. E terceiro, a primeira parte pertence a Deus. Amado, e o resto nós vamos ver abundantemente mesmo em tempo de crise. Amém? Está aqui a conta, amado, está aqui embaixo a nossa conta. Muitas pessoas, elas precisam depositar, fazer transferência.
porque nesse tempo de pandemia muitas pessoas estão até evitando sair de casa. Também, se precisar que nós vamos na sua casa buscar a contribuição e orar, nós também iremos. Entenda, isso é bênção na sua vida. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos aprender como Elias, ó Deus, que entendeu que ele era um homem de Deus, ele andava perante a sua face, Deus, servia ao Senhor com alegria, com integridade, Deus, mas veio um momento difícil, e ele passou por esse momento difícil, mas o Senhor era com ele, o Senhor mudou a situação das coisas, o Senhor fez com que ele ensinasse uma mulher um princípio valioso e poderoso, que a primeira parte em tudo da nossa vida pertence a Deus, e o Senhor cuidou dele, um homem de Deus, o Senhor cuidou dela, uma mulher que acreditou na palavra de Deus, e é assim que o Senhor vai fazer conosco nesses dias. O Senhor vai nos prover, o Senhor vai cuidar de nós, o Senhor vai nos abençoar, porque este é o nosso Deus que trabalha em nosso favor. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Receba as nossas vidas, receba as nossas contribuições, porque eu sei que o Senhor é um Deus abençoador, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, amados, em nome de Jesus. Agora vamos à palavra do Senhor. Aleluia, graça e paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Neste momento eu quero que você fique ligado na palavra de Deus, amém? Que você acalme o seu coração e fique atento, concentrado, porque eu creio que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã. Eu queria dizer o seguinte: você pode dizer Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, você pode dizer. Você sabe que a pessoa incrédula, ela não gosta de falar isso, não gosta de falar que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Redentor, que Jesus é o Messias. A pessoa incrédula não gosta de falar. A pessoa endemoniada não fala. Se você não conseguir falar, o demônio está aí. Sabia que o demoniado não fala? Não consegue falar, ele acredita, ele sabe, mas ele não fala. O crente, qualquer crente, crente carnal, o crente mundano, o mais ou menos crente, mal convertido, fala numa boa, Jesus é o Senhor. Agora tem uma diferença, o crente vencedor, ele fala com alegria, ele fala com prazer. O crente vencedor é o crente cheio do Espírito Santo, é o crente vivo, vivo espiritualmente. Esse é realmente o que agrada a Deus, e Deus se agrada dele, porque ele é o crente vencedor. E estou sempre falando muito sobre o crente vencedor. Na verdade, eu acho que nós temos que viver como crentes vencedores, temos que ministrar para crentes vencedores, temos que cuidar dos crentes vencedores. Na verdade, a igreja de Deus deveria ser só igreja de crentes vencedores, porque são os crentes vencedores que realmente sustentam a igreja de Deus, né? Que realmente faz a obra de Deus. Então, lembrando, o próximo final de semana nós vamos ter a ceia do Senhor também no domingo, tá? Ainda online, ainda nesse formato que nós estamos fazendo no próximo domingo, que é o mês de julho agora, né? Meio do ano, já estamos no meio de 2020. O ano está voando, tem que voar mesmo esse ano, né? Que não tem sido um ano fácil para ninguém. E eu acredito também que os números, né, aí dos infectados e dos óbitos estão diminuindo. Eu acredito que o mês de julho está sendo o último mês, né, dessa pandemia. E eu acredito que mês de agosto nós vamos poder voltar. Eu acredito, nós estamos orando, estamos conversando com o nosso presbitério, a diretoria geral da nossa igreja também tem conversado. Eu acredito que mês de agosto, provavelmente, se Deus quiser abençoar, mês de agosto, e é agosto de Deus, nós vamos tomar a ceia do Senhor num culto presencial, né? Vamos estar orando sobre isso. Volto a dizer, nós não temos optado pelo culto presencial, porque nem será um culto tão interessante assim.
e não é tão seguro. A maior segurança é você na sua casa, usando dessa tecnologia. Glória a Deus. Eu acredito que tem sido uma lição muito importante para a igreja nesse tempo, aprender a usar essa tecnologia. Sabe por quê? Porque daqui para frente nós temos que continuar usando essa tecnologia para levar o evangelho ao mundo todo. O cavalo branco no Apocalipse é o que leva o evangelho, é o evangelho sendo pregado, né? Pelos verdadeiros e até pelos falsos, até pelos falsos cristãos. Mas tudo bem, o cavalo amarelo é o cavalo da pandemia. Esses cavalos estão correndo pelo mundo. Desde que Jesus veio ao mundo, os cavalos estão correndo. Mas vou dizer uma coisa para você, hein? Está cada vez mais perto o dia da nossa vitória. Amém? Então, lembrando novamente, sábado que vem, próximo, vai ter que das 14 às 18 horas, a igreja vai estar aberta para receber as doações de alimentos. Os irmãos quiserem também trazer seu dízimo, sua oferta pessoalmente, que os irmãos fiquem à vontade de próximo sábado estar aberto a igreja das 14 às 18 só, tá bom? E domingo a Santa Ceia. Se Deus quiser, mês de agosto nós vamos nos encontrar naquele formato de segurança. Vamos ter que nos manter ainda, né? Com a máscara, com distanciamento, com todo o cuidado possível, e que Deus nos guarde. Vamos estar crendo e orando que Deus vai nos proteger até que haja uma vacina para esse vírus, tá bom? Amém, amados? Eu quero hoje fazer um grande feito. Eu quero resumir o livro de Apocalipse para você em 30 minutos. É possível? 30 minutos. Eu quero que você entenda que essa mensagem hoje vai abrir a sua mente para você entender o livro do Apocalipse. Amém? Eu não quis falar do Apocalipse no começo da pandemia, porque eu achei que as pessoas estavam muito assustadas, mesmo que o clima era para falar de Apocalipse, era para falar sobre os sinais dos fins dos tempos, mas eu acredito que no começo a gente estava todo mundo um pouco assustado. Eu achei que não ia fazer bem, mas a partir de agora, eu acredito que a maioria já está se sentindo mais tranquilo, mais seguro. Você tem saúde, amém? Deus está contigo, tem te protegido, tem te abençoado. E eu quero fazer um resumo. Não quero falar, o livro do Apocalipse, ele é grande, ele é complexo, e geralmente ninguém fala dele numa tacada só. E hoje eu aceito o desafio de falar numa tacada só. Por isso vou ser muito rápido, muito objetivo. Eu sei que é muita informação, mas presta atenção, ouve esta mensagem 1, 2, 3, 4 vezes, depois você lê o livro do Apocalipse, que você vai entender muita coisa. Então o que eu preciso falar para você? A volta de Jesus em 2 atos. Jesus vai voltar em 2 etapas, eu vou explicar. Atos 1, 9 a 11, Atos 1, 9 a 11, leia aí comigo, Atos 1, 9 a 11, diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, quando os discípulos estavam ali, naquele monte, o monte das oliveiras, aonde Jesus foi subindo para o Pai, para Deus, há 2 maneiras de compreender esta subida de Jesus, a ascensão de Jesus. Primeiro, foi visível, eles viram Jesus subindo, até encobrir-se nas nuvens. Essa é a primeira visão, é a visão de um Jesus que aparece, que é visto, que é percebido. Então, tem uma maneira que Jesus vai voltar, porque os anjos falaram, do jeito que Jesus subiu, Jesus vai voltar. A primeira visão é a visão de um Jesus
que sobe diante dos olhos deles e encobre-se nas nuvens. A segunda maneira é depois das nuvens até o céu do Pai, até o céu de Deus. Concorda comigo? Então Jesus, ele vai voltar do céu de Deus, onde ele está, do trono de Deus até as nuvens. E aí somente os vencedores vão ver. Somente os vencedores vão ser arrebatados, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses 4, ao encontro de Jesus nos ares. Essa é a primeira, entendeu? E a segunda, sim, aí das nuvens aonde Jesus vai estar durante o período do Apocalipse, durante os acontecimentos apocalípticos no mundo, o juízo de Deus sobre as nações, Jesus vai estar junto com os vencedores nos ares, tá? Chamado segundo céu. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Terceiro céu é o céu de Deus. O primeiro céu é esse céu nosso, do nosso mundo, que nós vemos e conhecemos. Mas o segundo céu é o mundo espiritual, certo? É o segundo céu espiritual. E desse segundo céu, aonde Jesus e os crentes vencedores vão estar, eles vão vir no final dos acontecimentos do Apocalipse. Jesus vai aparecer junto com os vencedores para assumir o governo mundial, e então começará o reino milenar do nosso Cristo. Então, em Mateus 24, 37 a 42, Jesus fala do arrebatamento dos crentes vencedores, tá? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Presta atenção, e não o perceberam. O arrebatamento dos crentes vencedores é chamado a vinda secreta de Jesus. O mundo não vai perceber, tá? Não vai ver. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então um arrebatamento é um arrebatamento sobrenatural, né? A palavra arrebatamento que Paulo usa lá em 1 Tessalonicenses 4 é ser removido de maneira brusca e forte. Então seremos arrebatados, os crentes vencedores serão. A segunda, Jesus fala em Mateus 24, 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Veja bem, as tribulações daquele dia é o Apocalipse, certo? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Está vendo? É o Apocalipse. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nós temos aqui uma volta visível de Jesus, e a outra volta é uma volta que não é visível, é invisível para o mundo, mas não invisível para os escolhidos de Deus, aqueles crentes que são realmente crentes convertidos e que hoje servem a Deus com alegria. Tá? Resumindo o Apocalipse para você então, presta atenção. No capítulo 1, na verdade, os acontecimentos estão numa ordem lógica, do capítulo 1 ao capítulo 11, tá? Do capítulo 12 ao capítulo 22, são inserções, são acontecimentos importantes dos atos de Cristo e do anticristo. Então, do capítulo 12 ao capítulo 22, é uma repetição,
tá? Está inserido, esses acontecimentos de 12 a 22 estão inseridos dentro do 1 a 11. Então, Apocalipse é de 1 a 11, está numa sequência de acontecimentos cronológicos pelo próprio tempo, tá? Então, por isso, pode ser não muito difícil entender o Apocalipse se você olhar desta forma. No capítulo 1, Jesus se apresenta, né? Jesus se apresenta para João, quem ele é, né? O princípio, o fim, ele é o rei da glória, ele é aquele que nos comprou com seu sangue, nos redimiu para nos fazer reis e sacerdotes e governar sobre o mundo. Por exemplo, o versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer, e que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E sempre para o Apocalipse o tempo é chegado, o tempo está muito perto, muito próximo. No capítulo 2 e 3 são mensagens de Jesus para as 7 igrejas. Presta atenção, as 7 igrejas são todas as igrejas, são as igrejas que existiram de fato, né, na Grécia Antiga e nos dias de João, no primeiro século, no fim do primeiro século. Ao mesmo tempo, elas fazem referência a épocas, tá? A época da igreja de Éfeso, que é a igreja primitiva, depois a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A última igreja, Laodiceia, é a igreja dos dias atuais, ou seja, é a prevalência, é o que mais tem hoje, é a igreja de Laodiceia. E se você olhar para cada uma dessas igrejas, tem elogios, né? E também tem advertências, e tem igreja de todo jeito, de todos os estilos. E hoje no mundo prevalece todos os jeitos de igreja, todos os estilos de igreja. Então existe a fase, a época dessas igrejas, mas também eu quero dizer que nos dias atuais todos esses tipos de igreja existem. A igreja do tipo de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E nós temos que sempre seguir o bom exemplo dessas igrejas. Todas essas igrejas, tem uma igreja que quase não recebe elogio nenhum, só bronca, só advertência. E tem igreja como por exemplo a de Filadélfia, que seria a igreja de dois séculos atrás, que só recebe elogios, né? Nem é uma igreja tão sofredora, mas é uma igreja muito amorosa, muito apaixonada. Em 1850, 1900, foi a fase em que mais houve missões no mundo, né? Os missionários na Europa, especialmente Estados Unidos, Canadá, muitos missionários evangelizaram o mundo. Então, a igreja de Filadélfia representa uma igreja missionária, por acaso o nome da nossa igreja. E a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos tempos atuais, que é uma igreja de muita aparência, né? Uma igreja materialista, consumista, só de uma beleza de aparência, mas não tem vida, não tem coração, não tem amor sincero por Jesus. Agora, no capítulo 4, João representa aqui os vencedores e ele é arrebatado para o céu. Vou ler o versículo 1 do capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então João aqui, representando como o sacerdote, sumo sacerdote da igreja, ele é arrebatado como crente vencedor
para ver as coisas que vão acontecer. Alguns já acham que aqui já há um indício do arrebatamento, uma porta aberta no céu, né? E o João entrando para ir até o trono de Deus, onde Jesus vai mostrar como será o fim dos tempos. A palavra Apocalipse significa revelação de Deus, e a palavra escatos, escatologia, são os últimos acontecimentos, estudo dos últimos acontecimentos. No capítulo 5, Jesus assume o governo do mundo e dá início às profecias do Apocalipse. Veja o versículo 5:1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Então, no capítulo 5, um anjo aparece e diz que ninguém foi encontrado digno para abrir o livro. Que livro? O livro da salvação, o livro onde estão os nomes de todos os escolhidos de Deus para serem salvos. Não havia ninguém digno. E aí João chorava muito, até que o anjo disse: não chores, foi encontrado um. Foi encontrado um. É o Cordeiro de Deus, que agora se torna o leão da tribo de Judá. Aí presta atenção, o mundo só conhece Jesus como Cordeiro, como Messias, né? Como o Salvador, aquele homem que fazia muitos sinais e milagres, e que foi crucificado na cruz, que diz que ressuscitou e subiu para Deus. O mundo só conhece o Jesus Cordeiro. Mas presta atenção, no capítulo 5 do Apocalipse, né, já estou na metade dos capítulos, Jesus aparece como leão, e o mundo não conhece Jesus como leão. Ninguém conhece. Jesus ainda não se manifestou como leão, mas quando Jesus voltar, ele voltará como leão. Ele será completamente desconhecido da humanidade. Nós vamos surpreender com Jesus, porque até então só vemos Jesus como cordeiro. Jesus vai voltar como leão, e como leão ele é digno de abrir os selos. O que significa abrir os selos? Significa dar início aos acontecimentos finais da história da humanidade como ela está. A humanidade vai ser totalmente transformada. Precisamos ser completamente transformados. Quer dizer para você que hoje o mundo que você vê é um mundo de maldade, de pecado, de injustiça, de blasfêmia, né? É um mundo terrível, e não vai mudar. Não vai mudar. Esses políticos aí vão continuar falando que vai melhorar. Na verdade, quem pode mudar o mundo, a história da humanidade, é só um, que é Deus e que é homem, Jesus Cristo, homem e Deus. E Ele é que vai tornar o mundo um mundo melhor, um mundo maravilhoso, o reino do nosso Cristo. Então, no capítulo 6, no capítulo 6, os selos são abertos, tá? Os selos são abertos. Versículo 1 do capítulo 6: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o primeiro selo começa com o cavalo branco, que é o anúncio do Evangelho. O Evangelho vai continuar sendo pregado no mundo inteiro. Representa a pregação do Evangelho, representa os cristãos vencedores, e todos os cristãos que hoje pregam o Evangelho, até os que pregam por um motivo que Deus não se agrada, né? Por um motivo que não seja verdadeiramente fé, amor, verdade em Cristo. Mas é a pregação do Evangelho. Aí abre-se ainda o selo 2, que é o cavalo vermelho. Guerras, conflitos entre os homens e uma grande espada. O cavalo vermelho são as guerras, né? E nós tivemos há pouco tempo, ainda no século passado, né, 2 grandes guerras mundiais, né?
Então, cavalo vermelho são guerras. O mundo está sempre vivendo climas de guerras. Quando não é uma nação, é outra. Quando não é guerras entre as nações, são guerras internas, né? Guerras civis, né? Guerras de ideologias, né? O Brasil, por exemplo, tem vivido esse clima de guerras de extrema direita com extrema esquerda. Pois é, clima de guerra. Cavalo vermelho. Cavalo 3 é o cavalo preto, uma balança na mão, problemas econômicos, problemas sociais, problemas financeiros, né? Então é o cavalo preto, são problemas, controle da alimentação, e você vê que sempre depois da guerra ficam os problemas econômicos, né? Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, grandes problemas econômicos, mas veja que então depois, como agora estamos vivendo uma situação melhor no mundo de desenvolvimento econômico, né? Mas o cavalo preto, de vez em quando, ele ataca uma nação, outra nação, ou um problema social, e vem dificuldades financeiras, e vem dificuldades comerciais. E depois tem um cavalo 4, o selo 4, que é o cavalo amarelo. Morte e inferno segue, espada, fome, pestes e feras da terra. Essas feras da terra, alguns até acham que são demônios, né? Porque não são propriamente animais. Hoje em dia, por exemplo, não são propriamente animais, mas essas feras podem ser ataques demoníacas e pestes e pragas e todo tipo de maldição. O cavalo amarelo está trazendo, como por exemplo agora a pandemia é um ataque do cavalo amarelo. E esses cavalos, eles estão galopando pelo mundo, né? Há séculos, desde que Jesus veio ao mundo, estes cavalos saem e eles estão num lugar ou no outro, causando problemas, causando fome, causando desgraças, causando pandemia e etc. Tá? E depois no selo 5, o selo 5 são os mártires que estão debaixo do altar de Deus, clamando por justiça. São todas as pessoas que foram mortas por causa da sua fé, desde o primeiro século da igreja primitiva até hoje, e ainda os que vão morrer por causa do evangelho. Eu quero que você saiba, porque muitos não sabem, por ano morre em média 200.000 crentes assassinados, perseguidos, torturados, especialmente no Oriente Médio, na China comunista, na Índia, em muitos lugares do mundo ainda, na África, algumas regiões da África, os cristãos são assassinados. Então, eu quero que você saiba que todo cristão que é assassinado é um escolhido de Deus, ele está contado, a sua alma vai para debaixo do altar de Deus, aonde tem as orações deles, e eles estão orando lá diante de Deus, pedindo justiça no mundo. E por isso que o Apocalipse vai se cumprir, porque é Deus que vai fazer justiça no mundo. Só Deus pode pôr esse mundo em ordem. Então, são as almas pedindo justiça. Você vai ver lá no selo número 5. E o selo 6 é o dia da ira. Aqui eu posso dizer que no selo 6, esse selo 6 é um selo chave, né? Porque dos 6 selos, né? Esse sexto selo, ele é uma chave muito importante você entender. Porque primeiro que começa manifestar o dia da ira, Deus começa a sinalizar o dia da ira. Então estrelas vão cair do céu, haverá um grande terremoto, o sol vai se escurecer e a lua vai ficar vermelha como sangue, tá? Então são acontecimentos terríveis, o mundo será abalado, a terra vai sacudir. Aí você sabe que começou o Apocalipse. Aí de fato começa a acontecer as coisas. Por quê? Porque nesse tempo o anticristo vai assumir o governo mundial,
tá? E eu vou explicar por que vai assumir o governo mundial. Você vai ver isso naquela inserção, naquele capítulo 12, versículos 5 e 6. Eu vou ler só esses 2 versículos, olha só. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui o sexto selo é um pouco complicado. Acontecem muitas coisas, além desses sinais da vinda de Cristo, que vai fazer a terra se abalar com tantas catástrofes e fenômenos terríveis. Neste sexto selo, os vencedores serão arrebatados. Essa mulher é a igreja de Deus, que está no mundo. Você vai ver no capítulo 12, o dragão está perseguindo a mulher. O dragão é a antiga serpente, aquela serpente que entrou no jardim do Éden, agora é um dragão, e ela está perseguindo a mulher, que é a igreja. A mulher foge para o deserto. Deserto quer dizer um lugar de sofrimento. E no deserto, Deus preparou um lugar para proteger esta mulher. Eu quero que você saiba que haverá muitos crentes durante este período de grande sofrimento na terra, e de alguma forma Deus vai proteger os que creem, entendeu? Deus vai proteger os que creem. Porém, essa mulher está grávida e um filho varão vai nascer, um filho varão que vai reger o mundo. Esse filho varão são os crentes vencedores, amém? São os crentes vencedores. E quando o filho nasce, o dragão não consegue devorar o filho, porque ele quer devorar o filho da mulher, né? Os crentes vencedores que fazem parte desta mulher, que estão dentro desta mulher, que estão no coração, na alma desta mulher, os crentes vencedores, ele é arrebatado para o trono de Deus. Agora olha para você ver, quando o filho varão, os crentes vencedores são arrebatados, Satanás é expulso do mundo, do segundo céu, o céu sobrenatural. O Satanás é expulso e ele é lançado na terra, e ele vem para a terra, incorpora-se no anticristo e começa a governar o mundo. Aí Deus castiga o mundo com acontecimentos terríveis. E olha que interessante, são selados 144 mil judeus. Por que são selados esses 144 mil judeus? Porque nesse tempo os judeus vão pensar que o anticristo é o Messias prometido deles, e eles vão adorar o Messias. Olha só que quando eles estiverem adorando o Messias, esse Messias falso, que é o anticristo, vai fazer coisas abomináveis contra os judeus. E 144 mil são os escolhidos de Deus, dos judeus, que vão deixar de adorar o anticristo, vão rejeitar o anticristo, entendeu? Eles não vão reconhecer que aquele homem, né, que se exibe o Messias, que ele não é o Cristo, verdadeiramente o Messias. Então vai começar a haver problemas de muita perseguição, e muitos destes serão executados, porque eles foram selados para dar a vida, porque eles não acreditam no anticristo. E muitos cristãos também, que não foram arrebatados, porque não eram cristãos verdadeiramente servos, e não serviam a Deus com alegria e com amor. Muitos cristãos não serão arrebatados, e eles ficarão aqui no mundo também, e verão todas essas desgraças acontecendo, só que Deus os livrará. Todo aquele que serve a Deus é protegido de Deus, é abençoado de Deus, mas infelizmente vão viver estas cenas de horror. Nesse tempo o anticristo vai marcar, vai pôr a marca da besta, e todos que receberem a marca da besta não serão salvos, ficarão marcados, como aconteceu no Egito. Veja que o que aconteceu no Egito vai se repetir nesse tempo. Por quê? Porque Deus falou para Moisés: eu não quero simplesmente tirar o meu povo de Israel do Egito, eu preciso destruir o Egito. Deus disse para Moisés: eu preciso humilhar os egípcios antes
de eu remover todos os meus escolhidos do Egito. Então, Deus não quer simplesmente salvar o seu povo, Deus também vai querer castigar Satanás, os demônios, tá? Expô-los ao ridículo, e vai fazer todos os homens maus e perversos que estão revoltados contra Deus, rebeldes contra Deus, porque assim os homens ficarão nesse tempo. Lembra que quando os vencedores forem arrebatados, o Espírito Santo também será removido. O Espírito Santo não poderá mais agir na terra como hoje o Espírito Santo está agindo. Então o Espírito Santo vai sair e os homens não terão a graça de Deus para ter sensibilidade. Os homens serão estúpidos, serão imbecis, serão violentos. O mundo será um pandemônio, pior que a pandemia, será o pandemônio. E então Deus punirá a terra antes de estabelecer o seu reino milenar. Ok? Capítulo 8, ainda no 6º selo, se abre para tocar as 7 trombetas. Aí vem as trombetas. Somente depois do arrebatamento da igreja, os judeus, 144 mil, são selados por Deus para enfrentar a ira do anticristo. E tem mais, há o arrebatamento está onde? Está onde aqui? Está nessa multidão, que o texto diz, uma multidão, uma multidão, João fala, eu vi uma multidão. Essa multidão que o apóstolo João vê, são os arrebatados chegando no céu, tá? Capítulo 7, né? Versículo 9, depois destas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas e palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E aí existe um momento aqui, que é lá no céu, quando a gente encontrar Jesus nos ares, vai haver essa manifestação maravilhosa. Está no versículo 9, 7 e 9 do Apocalipse, o arrebatamento da igreja, que João vê uma multidão, olha só, uma multidão no céu, conforme Paulo disse em 1 Tessalonicenses, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, né? Quando tocar a primeira trombeta de Deus, descerá do céu, o Senhor descerá do céu, quer dizer, virá do céu de Deus até as nuvens, tá? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, diz Paulo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo faz uma mistura entre a primeira e a segunda vida, mas certamente os crentes vencedores arrebatados já estarão para sempre com Jesus, mas ainda não é o fim, tá? No capítulo 8, que abre então o 6º selo e toca 7 trombetas, e cada toque um grande juízo de Deus. Aí você vai ler lá no capítulo 8, cada toque uma situação de desgraça no mundo, na terra, muitos tipos de acontecimento terrível. No capítulo 9, toca-se a 5ª trombeta. Quando toca a 5ª trombeta, uma estrela cai do céu e também abre o poço do abismo. Aqui são demônios que estão presos e serão liberados para perturbar os moradores da terra, quando tocar a 5ª trombeta. E a 6ª trombeta, são soltos 4 anjos do rio Eufrates, que formarão um grande exército para marchar contra os escolhidos de Deus. Aqui já é o chamado Armagedon, uma grande guerra no campo do Megido, que a Bíblia conta, que esses 4 anjos que estão presos no rio Eufrates, tem algo do sobrenatural aqui, mas esses demônios vão levantar um exército de 200 milhões de soldados, alguns até acham que é da China,
né, que por ordem do anticristo vão marchar contra todos os judeus, os israelitas e judeus que não estão aceitando o governo do anticristo, estão se rebelando contra o anticristo, e todos os cristãos, né, que vão estar vivendo aí de uma maneira camuflada no mundo, de uma maneira misteriosa, que não dá para saber como, mas a Bíblia diz que Deus protegerá todos os que acreditam em Deus nesse tempo, nessa fase do Apocalipse, que vai durar, né, até a duração também tem aqui os textos, em torno de 7 anos. Por 3 anos e meio o mundo vai se transtornar, o falso profeta e a besta já vão estar anunciando a vinda do anticristo, e quando o anticristo se manifestar, o seu reino, o seu império vai durar só mais 3 anos e meio. No fim dos 3 anos e meio, a grande batalha do Armagedon vai se encerrar. A história da humanidade, né, que está no capítulo 10, Jesus aparece como um anjo forte, ele brada como leão. Por fim, 2 testemunhas vão aparecer, tá? Serão 7 vozes de trovão, tá? E a presença de 2 testemunhas que por alguns dias elas vão ficar pregando na praça, pregando o evangelho com grande poder, e sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Elas vão ficar por muitos dias com grande poder, ninguém consegue prender, ninguém consegue pegar. No fim destes dias, né, em que essas testemunhas estarão ali na praça pregando o evangelho, no centro do mundo, serão notícias no mundo inteiro, Deus permitirá que elas sejam apanhadas pelo anticristo e pela besta, e elas serão executadas. E elas serão executadas, o corpo delas vão ficar na praça, né, por 3 dias, e no 3º dia elas serão ressuscitadas. Elas vão ressuscitar e vão subir para Deus. Veja que isso é um acontecimento apenas assim para Deus, para ser uma forma de justificar a grande ira de Deus contra a humanidade, né? Porque a humanidade vai vibrar quando essas 2 testemunhas de Deus, que com grande poder estarão pregando a palavra de Deus, né, profetizando, e o mundo vai se alegrar quando elas forem executadas, como aconteceu com Cristo, né, com a morte de Cristo, né? O mundo se alegrou quando Cristo foi crucificado, né? O mundo mau e perverso se alegrou, mas a Bíblia diz que elas foram arrebatadas para Deus, e em seguida uma manifestação de Deus, um terremoto depois, que vai chacoalhar os montes. Vai ser uma manifestação terrível, tá? Esse anjo forte aí no capítulo 10 de Apocalipse é Jesus. Há uma descrição do tipo de anjo que você sabe que é Jesus, tá? E vários acontecimentos, mas você já está aí com a noção da cronologia dos acontecimentos, né? Da ordem cronológica. Aí no capítulo 11, finalmente, o santuário de Deus é medido, que significa que já vai, né, ser usado. O santuário de Deus é medido, tá? Aliás, as testemunhas, né, elas aparecem no capítulo 11, né? Depois que o santuário de Deus é medido, tá? Então os vencedores, juntamente com Cristo, descem do céu para assumir o governo mundial, e existe uma canção, né, que os vencedores vão cantar naquele dia, vão declarar para Jesus. O 7º anjo, Apocalipse 11, 15 a 19, já estou encerrando. O 7º anjo tocou a trombeta, a última das 7 trombetas, e houve no céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos, que significa o governo de Deus no universo, né? Os 24 anciãos se encontram assentados no seu trono diante de Deus.
prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, e tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esse é o momento em que Jesus está descendo do céu com os seus vencedores, né, que são às vezes até confundidos com anjos de Deus, mas esses anjos, em algumas histórias, em algumas palavras, são os crentes vencedores que vêm para reinar sobre o mundo, estabelecer o reino milenar. Há um grande terremoto, uma saraivada de pedras gigantes, a terra toda é incendiada, como está lá o apóstolo Pedro fala, a terra toda passa por uma grande explosão, né, do terremoto e de acontecimentos terríveis. Esse é o momento que o exército do inimigo é destruído, esses milhões de soldados cavalgando contra Israel e contra os cristãos é destruído, e Jesus aparece, né, com grande glória, e esses 24 anciãos entrega o governo do mundo, o governo do universo para Cristo e os seus servos. Aleluia. Está aí no capítulo 11, o fim da história. Para conclusão, um grande teste. Quem são os crentes vencedores? Para encerrar, quem são os crentes vencedores? Vou te dar 2 versículos para te explicar quem são os crentes vencedores. Primeiro, em 2 Pedro 3,13, Pedro diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Os vencedores são aqueles que realmente desejam a volta de Cristo. Os vencedores são aqueles que realmente se alegram com a vinda de Cristo. Aqueles que amam a vinda de Cristo, conforme Paulo diz também, 2 Timóteo 4,8, já agora a coroa da justiça que está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente para mim, mas também para todos os que amam a sua vinda. Então veja bem, ter esperança na volta de Cristo é um sinal do crente vencedor. Por quê? Porque o crente vencedor, ele não se apega ao mundo. Por mais que ele tenha, por mais que ele prospera, por mais que ele é uma pessoa feliz na terra, por mais que ele ama a vida, ama a família, ama a Deus, ama a igreja, ama a obra de Deus e serve a Deus com alegria, por mais que ele seja feliz na terra, ele quer ver Jesus, ele acredita, ele ama a vinda de Jesus. Se você é um crente vencedor, você ama a vinda de Jesus, tá? E você está servindo a Deus com alegria, com prazer, com fé e com esperança. Crentes vencedores, aleluia, aguardam a volta de Jesus. E não tenha medo do mundo, não tenha medo dos homens maus e perversos, não tenha medo desses acontecimentos terríveis que acontecem na terra. Não tenha medo, você está nas mãos de Deus, você não precisa ter medo, entendeu? Um pouco de conversa com Jesus, vai conversar, vai orar, e o medo se transforma em coragem. Deus te enche do Espírito, te enche de fé, te enche de autoridade. Crente vencedor tem fé e tem autoridade, e não tem medo dessas pandemias, desses pandemônios, dessas ações diabólicas, nem do anticristo, porque você e Jesus é maior que todo mundo. Você e Jesus é a maioria. Amém? Vamos orar. Meu Deus, eu estou aqui estamos juntos reunidos com todos os irmãos crentes vencedores. O Senhor está nos preparando para enfrentarmos esses tempos futuros, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor Jesus nos prometeu: estarei convosco
todos os dias, aleluia. O Senhor está conosco, de alguma maneira o Senhor está aqui, o Senhor está onde o meu irmão está, o Senhor está onde todos os crentes verdadeiros e sinceros estão, aleluia. O Senhor se faz de alguma maneira presente, porque o Senhor está aqui escondido, atrás do espaço, o Senhor está numa nuvem, o Senhor está controlando o tempo, todo o tempo, o Senhor é sempre presente, a sua glória, não há lugar no universo, no mundo, na terra, onde o Senhor não veja, onde o Senhor não esteja, onde o Senhor não sabe. Como alguém já disse, eu creio, o Senhor pode até estar no inferno, o Senhor pode estar em todos os lugares, o Senhor reina e domina, e em breve o Senhor virá para estabelecer o seu reino milenar. E como o Senhor diz aqui, o mistério que ainda aguarda na terra, o mistério são os galardões que serão distribuídos, serão o tempo da honra, o tempo do reino que será estabelecido, um reino maravilhoso, um reino de luz, um reino de paz, um reino de alegria, ó Deus, indivisível, uma alegria que não se dá para falar, porque ainda não sentimos, mas haveremos de sentir naquele dia, aleluia, quando o Senhor voltar, com os anjos do seu poder, com a sua glória, com os crentes vencedores, para tomar as nações, e como diz o texto, julgar as nações, e dar início ao reino perfeito, de glória, um reino maravilhoso, e o Senhor vai distribuir as recompensas aos crentes que andaram contigo nessa terra, que te adoraram em espírito e verdade, que fizeram a obra do Senhor com alegria, com fé, com esperança, a todos os crentes que aqui te serviram, com a graça do Espírito Santo, com a graça do Senhor Jesus, te serviram com amor e com alegria, serão recompensados naquele dia, aleluia. Nós aguardamos, Senhor, a tua volta, com grande expectativa. Oh meu Deus, só o Senhor para pôr ordem nesse mundo de caos, nesse mundo de injustiça e de maldade, só o Senhor colocará ordem neste mundo, e nós te aguardamos, diga, eu amo a vinda do Senhor, diga, eu espero com fé e com alegria, Jesus em breve voltará, amém? Está aí resumido o livro de Apocalipse, compartilhe esse link hoje, ajude as pessoas, incentive as pessoas a acreditar, que o livro do Apocalipse, para o crente sincero e verdadeiro, o livro do Apocalipse não é um livro terrível, é um livro terrível para quem não ama a Deus e não serve a Deus, mas para nós que amamos a Deus, servimos a Deus com verdade, com sinceridade, com fé e com alegria, o livro de Apocalipse para nós é a história da vitória, é o final feliz para sempre. Deus te abençoe, um bom dia, bom domingo, Deus te abençoe.